Bem-vindos, bem-vindas. Vamos falar sobre um assunto importantíssimo na radiestesia, fundamental, na verdade. Já tem alguma coisa no canal, já tem alguma coisa no blog, mas constantemente a gente assiste algum vídeo, vê algum texto em alguma rede social, alguma coisa assim, e eu fico meio escandalizado com as ideias mirabolantes, com as ideias quânticas que vão surgindo, né? Estamos falando e vamos falar do testemunho radiestesia, que não precisa ser esse papelzinho redondinho, bonitinho, pode ser um retângulo, um quadrado, né? Maior ou menor, não tem problema. Eu uso esses aqui porque a gráfica fez para mim, é um papelzinho um pouquinho mais grosso, fica mais prático. O testemunho é um avanço significativo porque ele permite, né, a teleradiestesia, ou a radiestesia à distância. Seja em atendimentos, seja quando a pessoa não está presente, seja com o uso de gráficos emissores. Eles facilitam. Eles permitem que isso ocorra. O testemunho nada mais é do que um vínculo energético que é criado com o que está escrito no papel e o alvo e o objetivo, né? A pessoa, o animal, a planta, o carro, a situação, o evento, o que você imaginar. Então a gente escreve aqui. Mas o simples ato de escrever um nome, por exemplo, de uma pessoa aqui, não torna isso quanticamente um testemunho. Não torna isso um testemunho. Porque senão, imaginem a quantidade de livros e textos e trabalhos que você fez na vida, tudo vira um testemunho. E sabe lá onde caem essas coisas, né? E que influências boas ou ruins você estaria suscetível. Não. O simples fato de escrever o nome aqui não cria essa conexão. O simples fato de escrever o nome aqui e pensar, colocar a sua força mental aqui dentro, não vai criar um testemunho. Você vai criar um elo energético indevido, prejudicial entre você, a sua mente e aquela pessoa, aquela situação, aquele animal. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Então, escrever o nome é importante. Mas, detalhes. Posso escrever com uma canetinha qualquer, dessas pontas finas, assim, legais, bonitinhas. Posso escrever com uma famosa Bic, né, aquelas canetas esferográficas comuns? Posso, tranquilamente. Não tem problema. Posso escrever com lápis? Posso, também, não tem problema. Tem diferença significativa entre isso? Mais ou menos, levemente às vezes, né? Porque o testemunho ele vai se tornar um objeto composto pelo papel e pelo que está escrito aqui, vai ser uma coisa só, e vai criar-se o vínculo energético. A gente recomenda que seja feito com lápis, porque o grafite vai se assentar na superfície mais do que a tinta, e ele vai dar um pequeno acréscimo de massa. Pequeno acréscimo de massa. Essa é a diferença, né? Então você escreve aqui e a camadinha de grafite ela é mais grossa, é mais sólida, ela é mais massiva do que a tinta. Não tem nada a ver com eletricidade. Não tem nada a ver com eletricidade. Eu já ouvi isso em algum lugar, né? Que você escrevendo com lápis, o grafite ali conduz a eletricidade e permite. Não tem nada a ver. A energia que está aqui é uma energia sutil, não é uma energia física como eletricidade. Não tem nada a ver isso. É ilusão. Essas ilusões terríveis que nós temos aí. E o uso desse fantástico gráfico aqui, o decágono duplo, que pode ser simples, pode ser duplo, pode ser triplo, pode ser quádruplo, pode ser quíntuplo, né? Aquela mania que a gente tem de quanto mais melhor. Não. Já vários radiestesistas aí ao redor do mundo já fizeram pesquisas e experimentos com o decágono duplo.
e verificaram que o simples funciona, leva um tempo, o duplo funciona, leva um tempo menor, o triplo funciona e não tem diferença para o duplo. Tá? Então, se você tem o simples, legal. Se você tem o triplo, legal. Né? O único detalhe que você vai poder observar, né, vai poder corroborar, é que o decágono simples ele leva um pouquinho mais de tempo do que o duplo, ou do que o triplo. Mas do duplo para o triplo, para o quádruplo, para o quíntuplo, não tem diferença significativa. Então, colocando o testemunho no gráfico, o montar o gráfico, você vai começar o que a gente chama de valorização do testemunho, de criação do testemunho. Né? A partir desse momento, ele começa a criar esse vínculo energético com o objeto-alvo. Pessoa, animal, papapá. Legal? O que afeta o decágono é, por exemplo, a espessura e o tamanho. De novo, até uma determinada espessura, até um determinado tamanho, afeta a velocidade de criação do testemunho. A partir disso, já não afeta mais. Certo? Então, eu gosto dos 20 por 20, que era os que eu fabricava, que eu vendia, e eu gosto de 3 milímetros, para mim fica fantástico. Funciona com papel? Positivo. Funciona com papel. Positivo. Funciona. Só que, em média, um gráfico 20 por 20 de 3 milímetros, com uma linha adequada, porque a linha também não pode ser muito fina, tem que ter uma proporção, né? Montar a criação do gráfico tem que ter uma proporção. Você vai levar aí uns 30 minutos para obter um testemunho. Tem umas variáveis envolvidas que nós vamos conversar. Se você colocar isso aqui no papel, 1 hora, 1 hora e meia, às vezes 2 horas. Porque o papel tem uma massa muito pequena, ele é muito fino, muito leve, né? E isso prejudica a capacidade dele lidar com a energia. Então, ter um decágono duplo de bom tamanho, boa espessura, é fundamental. Quer você seja um radiestesista profissional, quer você seja um radiestesista amador, que usa para si mesmo, para cuidar da família, dos amigos e assim por diante. Certo? Então isso é importante. Se você vai para o lado profissional, o ideal é essa belezura aqui, 30 por 30, 5 milímetros. Né? PVC. Dá uma senhora diferença. As linhas são proporcionais, né? A espessura é proporcional. Tem que ser proporcional para manter a harmonia do gráfico. E aqui o tempo cai 10 a 15 minutos. Tem algumas variáveis envolvidas. Então, esse é um ponto fundamental na criação do testemunho. Por quê? Porque se você colocar aqui, tiver que esperar 2 horas, 3 horas para ele valorizar, você até esqueceu de montar o gráfico. Você desiste. Então tem que ser um tempo adequado, né? Tempo mínimo, para você organizar. Deixa eu ver onde está meu pêndulo. Vamos precisar do pêndulo para seguir. Legal. A gente fala em média 30 minutos nesse decágono. Por quê? Porque pode levar mais, pode levar menos. Podem ter outras variáveis, outras energias atuando na pessoa, no ambiente. As energias que fazem o gráfico funcionar são diferentes em cada ambiente, em cada local. Então, é uma média, certo? Qual é o ideal? O ideal é pendular, sempre pendular. Temos 2 maneiras. Você coloca o testemunho aqui, depois de 10 minutos você vem e verifica com o pêndulo. Está pronto o testemunho? Sim ou não? Daqui a mais 10, 15 minutos você volta e está pronto o testemunho? Sim ou não? Sim. Legal. A gente tira o testemunho desse gráfico, desmonta o gráfico, e aí você tem um vínculo energético criado entre esse papel e a pessoa. Isso aqui é um vínculo energético, não tem nada
preso aqui dentro, não tem nada impregnado aqui dentro, não tem nada grudado aqui, é só um vínculo energético. E aí, você pega um outro gráfico qualquer e monta. Coloca o testemunho no gráfico. Certo? Então essa é a dinâmica. Esse testemunho aqui, então, vai ser usado. Outra forma é você usar um relógio radiestésico e avaliar quanto tempo precisa o testemunho ficar nesse gráfico ou nesse gráfico para virar, para ser valorizado. Então, através do relógio, ele diz, olha, precisa de 15 minutos, precisa de 30 minutos, precisa de 40 minutos. Se você coloca ali, liga o despertador do seu celular, você volta lá, tá prontinho o testemunho, você vai usar. Então essa é uma outra forma também muito prática. E é claro que a média, né? A média cobre a maioria dos casos, mas ainda assim, para aqueles mais meticulosos, vale a pena pendular. Está pronto ou precisa de mais? Né? Está pronto? Sim ou não? Não. Mais 15 minutos? Não. Mais 5 minutos? Sim. Você deixa mais 5 minutos ali. Pêndulo resolve tudo para a gente. Pêndulo é fantástico na radiestesia, né? Legal. Criado esse testemunho, é um testemunho lexical, é um testemunho de texto, né? Coisas escritas aqui. Você vai poder usar. Isso aqui dura para sempre. Contos da carochinha, histórias para criança. Isso aqui dura 3 dias. Em média. Em média. Talvez um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Depende da dinâmica energética que se estabelece aqui e das energias que se estabelecem. Certo? Então a gente considera, em média, 3 dias. Qual é o ideal? Pendular. Passou 2 dias, você vai lá e verifica. O testemunho está ok? O testemunho está funcionando? O testemunho está valorizado? O gráfico está ok? O gráfico está funcionando? Se o pêndulo diz que o testemunho não está mais funcionando, você vai valorizar de novo ele, você vai voltar para o decágono de novo, mais um tempinho ali, e aí você vai montar o gráfico novamente. Desmonta aqui e monta o outro. E aí, nesse processo, você vai notar que, em alguns casos, o testemunho dura 2 dias, às vezes ele dura 3, às vezes ele dura 4. Né? Então, a gente usa a média sugerida de 3 dias, mas os radiestesistas mais meticulosos, aquela pessoa que trabalha com isso, um terapeuta que usa radiestesia, tem que ser mais crítico, né? Tem que verificar. Certo? E aí a gente usa o relógio radiestésico também para verificar esse tempo, né, necessário. Se você vai iniciar um tratamento com alta vitalidade, com antimagia, alguma coisa assim, você também vai pendular o tempo que o testemunho vai ficar. Se diz que o testemunho tem que ficar 6 dias, vai passar 3 dias, você tira, valoriza de novo e coloca mais 3 dias. Dá os 6 dias. Então tem que tomar cuidado também com isso. Cada 3 dias a gente valoriza o testemunho novamente, a gente cria o testemunho novamente para poder utilizar. Sem isso, pessoal, não funciona. Não existe em radiestesias. São invenções. São vozes na cabeça de algumas pessoas por aí que, infelizmente, a gente não pode controlar a criatividade, né? Mas não existe. Esse é o processo tradicional, comprovado, que funciona. Não fica nada aqui. Ou melhor dizendo, não fica nada aqui. Energias celúricas, energias solares, energias da gravidade, tantas fontes de energia que alimentam as ondas de forma, geram essa energia e ela segue o vínculo e vai até a pessoa. Então, no seu local de trabalho, na sua casa, não fica nada. Não é aberto nada, não disponibiliza nada, não há perigo nisso aqui. Pode ser no meu quarto, pode ser na minha sala? Pode. Sendo que a privacidade é ideal, né? Para ninguém mexer, para ninguém... Aí sim, nós já vamos ver alguns perigos. Para ninguém mexer, para ninguém interferir. Mas não fica nada aqui. A energia é gerada e segue o vínculo. Pronto, acabou. O vínculo perdeu o efeito, o gráfico até vai continuar, alguns gráficos continuam gerando energia e
ela se perde ou fica no ambiente, alguma coisa assim. Né? Ele vai continuar emitindo, mas não tem mais o vínculo, não vai enviar nada. E isso aqui também não vai significar nada, nenhum contato extra com a pessoa, um contato indevido com a pessoa, nada disso. É muito simples, muito prático, funciona. Mas temos perigos. Temos perigos. E o perigo está aqui. A sua mente. Esse é o perigo. Porque quando a sua mente cria um elo mental com essa pessoa, um elo energético com essa pessoa, aí você vai contaminando as coisas. Com a sua vontade, né? Com a sua energia, com o seu ki, com a sua força mental, com o seu poder magnético, com o seu poder psíquico. Aí você começa a afetar essa pessoa. E aí você cria a ilusão de que com a força mental eu crio testemunho. Você está criando da sua mente, com o objeto, da sua mente com a situação, da sua mente com a pessoa. Não é isso aqui mais. O gráfico está montado, funcionando tranquilo. Você vem com a sua mente e você interfere no gráfico. Uma parte da sua energia serve de alimento para o gráfico. Nossa força mental também é um dos combustíveis para a energia das formas. Mas, ao mesmo tempo, você joga a sua energia aqui e, como há um vínculo energético, a sua energia entra e segue esse vínculo. Então, a sua mente começa a influenciar o destino. Né? Aquela vontade de salvar o mundo, salvar o planeta, resolver os problemas do outro, salvar o outro, curar o outro, melhorar a vida do outro, arranjar emprego para o outro, toda essa nossa vontade, ela bate aqui e segue o vínculo e vai até a pessoa. Então, esse tipo de contaminação é péssimo, é indevido, e o radiestesista tem que treinar para não cair nessa armadilha. Para não cair nessa armadilha. Então esse é um cuidado primordial, certo? Você tem que ter uma relação aqui isenta, afastada do processo. Você pendula, você verifica o tempo, o gráfico, o momento, coisa e tal, valoriza, monta e deixa o gráfico fazer o trabalho dele. Quando você começa a querer, você começa a interferir. Né? E aí a sua energia às vezes é tão forte que ela fica impregnada. Não é só no momento que você pensa. Você pensa e deixa um bloco de energia aqui que vai fluindo aos poucos para lá, vai interferindo no funcionamento. Então a nossa mente, tem um vídeo sobre isso, pode afetar radicalmente o trabalho com radiestesia. Né? Vai depender dessa intensidade que a gente coloca e da força mental de cada um. Tem pessoas que têm muita força. Então é um cuidado muito grande. Evidentemente que com o pêndulo você também verifica isso. Você até pode fazer experiências com isso. Montar um gráfico para você mesmo, deixar ali, e vai a sua mãe, seu pai, seu irmão ali, seu animalzinho de estimação, vai ali, estranhos, mexe no gráfico, perguntam, olham de nojo, né, com aquelas coisas todas, isso é magia, isso não sei o que, papapá. Aí vai lá e pendula para você ver se não tem coisas impregnadas aqui, se o vínculo energético às vezes até não se rompe por causa dessa força mental, dessa descrença, desse descrédito todo. Se não entram energias aqui que estão contaminando o gráfico, mesmo por amor, né? A pessoa chega, ai que lindo trabalho, que fantástico. Honestamente isso, honestamente. Mas está colocando uma energia ali que está contaminando e que está interferindo no objetivo original. Não está alimentando a onda de forma, está interferindo no processo. E aí a pessoa começa a receber, através do vínculo, uma energia de amor que ela não pediu, que ela não quer, que não tem interesse. Ah, Luiz, mas é amor. É amor, mas tem um momento para o amor. Tem que ver que tipo de amor é esse. É o amor que quer salvar o mundo? Não funciona. Não que ele seja ruim, mas não funciona, ele atrapalha o trabalho. Ele interfere no trabalho. Mesma coisa, inveja, a raiva, o despeito e assim por diante. Então você pode fazer testes e experimentar. Houve contaminação? Foi prejudicial? Perguntando tudo com o pêndulo. Devo desmontar o gráfico e criar tudo de novo?
elo energético foi afetado? O que está acontecendo? E aí você vai começar a perceber essas dinâmicas, né? Essas dinâmicas energéticas. Porque é muito simples você chegar num curso, o testemunho é isso, 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 pronto. Mas há muito mais que cada um tem que buscar. Um curso nenhum de radiestesia vai ensinar tudo para você. Não há tempo. E mesmo que esteja um curso longo, que se torna mais caro, as pessoas às vezes perdem essa conexão, perdem o interesse e depois retomam lá adiante e vão para o básico. Né? Então a gente tem que ver esses detalhes do amador, um terapeuta que trabalha com radiestesia, essas exigências, essas necessidades, certo? Importante. E precisamos evitar, né, todo esse misticismo que é natural, que grude, essas crenças que grudam na radiestesia, porque são coisas humanas, mas precisamos observar com cuidado isso. Certo? Eu sou fã incondicional do testemunho lexical, do testemunho de texto. Acho que é a melhor forma, a melhor prática de radiestesia. Afasta a crença, afasta conexões indevidas. Muito bom. E depois, terminou o tratamento, terminou o envio, terminou o uso daquele gráfico, o que eu faço com isso aqui? Passados-se 3 dias, o elo acabou. Você pode guardar ele numa pastinha, num saquinho, numa gaveta, numa caixinha, pronto. Mais tarde, quando você precisar, você vai lá e pega. Temos que poupar árvores, né? Temos que poupar árvores. Se cada um você rasga, bota fora, rasga, bota fora. Aí entram as crenças do radiestesista. Essa crença, esse poder mental, de novo, vai criar laços energéticos indevidos que não são legais, que vão conectar ele com a pessoa ou com as pessoas. Imagina que você tem 10 testemunhos e você fica lá todo preocupado, será que tem contaminação, será que está interferindo, será que está funcionando? Isso tudo, a sua energia se divide em 10 e vai para os 10 objetivos. O seu desgaste energético é imenso. Então a gente tem que cuidar das nossas crenças. Nas minhas crenças, isso aqui deixa de ser um testemunho, eu guardo. Se precisar mais tarde, eu uso. Quando passa 2, 3 meses que eu vejo que não está, ou ele fica amarelado, ele fica sujo, empoeirado, aí eu rasgo e boto para reciclagem. Boto para reciclagem porque não tem mais nada aqui. Né? Rasgo em 4 pedacinhos, 5 pedacinhos, para que ninguém leia, ninguém monte de novo. Tem sempre algumas pessoas aí meio doidas, né? Rasgo ali e boto para reciclagem. É um papel normal, uma coisinha escrita qualquer. Não tem mais nada ali. Mas essa é minha crença. Se você tem uma crença diferente, então terminou de usar, rasga, queima, bota fora no lixo, bota para reciclagem, conforme a sua crença. Mas é preciso cuidar. E é preciso também observar, porque por trás dessa crença de que isso aqui funciona para sempre, há uma conexão mental sua para sempre. Então você termina o atendimento, termina de cuidar daquela pessoa, termina de cuidar de você mesmo com determinado gráfico, né? Mas a sua cabeça continua pensando nisso, criando isso de uma maneira inconsciente. E se você não questionar a sua crença a respeito dessas coisas, você se prejudica, porque você vai se desgastando. A gente vai vazando, né? Vai fazendo furinhos na gente e a energia vai se esvaindo. Por quê? Porque nós temos essas crenças, elas estão lá, e a gente esconde, a gente não quer olhar, a gente não quer se preocupar com isso, a gente dá uma desculpa qualquer, mas está ali pensando. Certo? Então, tem radiestesistas que colocam isso num saquinho e colocam em lugares separados, muito bem organizados e tudo. Outros rasgam porque eles sabem das crenças deles, porque eles pendularam, usaram o pêndulo para autoconhecimento e verificaram que o melhor caminho é esse. Então, cumpra aquele melhor caminho. Posso botar para reciclar? O pêndulo diz que não. Então você rasga, queima, ou bota no lixo, ou alguma coisa assim. Porque são as suas crenças. Mas aí ao mesmo tempo você se pergunta, mas por quê? Por que eu não posso reciclar um testemunho? Já que não tem mais nada aqui. E aí você vai fazer, né? Vai puxando os fiozinhos, aí você vai se conhecer melhor. E aí você pode pensar, muda essa minha crença ou não? Desconstrução, processo de desconstrução. Então, muito importante
De novo, cuidado com as armadilhas, cuidado com as contaminações, cuidado com essas ideias mirabolantes que surgem por aí. Faça o tradicional, faça o que já foi testado, experimentado e que funciona. E aí você aproveita bem essa fantástica oportunidade que é testemunho em texto dentro da radiestesia para usar, né, os gráficos emissores. Certo? Gratidão.